Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma explicação sobre a representação de Navier-Stoltenberg. Hoje eu vou mostrar para vocês um robô articulado de 6 eixos. Bom, esse modelo de robô que eu estou representando para vocês aí, tá? É um modelo bastante comercial, né? Então, vários fabricantes fazem um robô parecido com esse, com dimensões diferentes, né? Mas basicamente com essa mesma estrutura, né? De 6 eixos aí. Então, é um robô muito comercial. Você vai encontrar aí na maioria dos fabricantes alguma coisa muito parecida com essa daí, né? Bom, o que nós temos aqui que nós temos que prestar atenção, né? Primeiro, né, é a rotação aqui no eixo, né? Então nós temos aqui uma rotação na junta 1, né, que é essa rotação aqui. Nós temos uma rotação na junta 2, né, uma rotação aqui, né, em volta da junta 2, aqui uma rotação em volta da junta 1, uma rotação na junta 3. Aqui muita atenção nessa rotação aqui, né? Essa aqui é uma rotação aqui sobre esse eixo, é um outro eixo que está aqui, vai rotacionar. Uma outra rotação na junta 3 e mais uma aqui na garra, mais uma rotação aqui. Então são 6 rotações aí que a gente tem. Então por isso que ele fala robô de 6 eixos, né? Temos 6 eixos de rotação. Então aqui mostrando para vocês, né? Eu tenho as medidas aqui. Essas medidas que eu coloco aqui para vocês são bastante aproximadas do valor real do robô, tá? Pelo menos desse fabricante aí, né? São bem próximas, não é exatamente essa, mas é muito próxima desses valores aí, tá? A gente tem uma ideia de dimensão mais precisa. E as rotações são rotações possíveis, né? Como a gente já viu, essas rotações são variáveis, pode assumir qualquer valor. Então eu coloco algumas rotações possíveis aí para esse robô. Bom, o que vai acontecer aqui agora então? Primeira coisa, então, a gente vai determinar todas as juntas, né? E todos os elos aqui. Então, uma junta de rotação. Para cada rotação, uma junta, né? Junta 1, junta 2, junta 3, junta 4, junta 5 e junta 6. Então, a gente tem todas as juntas aí determinadas para o robô. Determinar o eixo Z. E aí a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Esse robô é um pouquinho mais complicado, porque ele tem bastante eixo de rotação. Vamos iniciar aqui pelo Z1. O Z2 eu estou colocando apontando para a parede, apontando para o fundo, né? Mas seria daí ele na horizontal. O Z3 também na horizontal. O Z4 ele vai ter que virar e no mesmo ponto. Quando chegar aqui a gente vai discutir um pouquinho o que acontece com o Z3 e o Z4 que saem do mesmo eixo. E a mesma coisa vai acontecer com o Z5 e com o Z6 aí, certo? Então agora então, a gente tem aqui então, todas as nossas rotações e aqui é onde a gente vai tomar um pouco mais de cuidado, que é um pouquinho mais chato de fazer. Bom, então aí eu completei só os eixos X e Y. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou deixar o X iniciando apontando para cá. Então o Y está apontando para vocês, né? Apontando para frente e o X para o lado esquerdo, né? Já fiz a pequena rotação aqui para acompanhar o sentido do robô e ficar um pouquinho mais tranquilo de começar a resolver, tá? Bom, então agora a gente vai começar a trabalhar em cima disso daqui. Primeira coisa é preencher então o primeiro elo. E o primeiro elo a gente está saindo aqui da junta 1 e vai chegar até aqui na junta 2, certo? Então, primeira coisa, né? Quanto ele vai rotacionar? 30 graus. Está aqui o nosso 30. Vai rotacionar onde? Em Z. Tá? Depois, rotacionou 30 em Z, então para chegar nesse outro ponto aqui, em Z, olha, ele vai andar 430, que é a medida dele aqui. Em X não vai andar nada, está paralelo aqui, né? Então anda 0 em X. E nesse momento aqui, vou fazer 90 graus em X, tá? Para que o Z fique apontando para trás ali. Então 90 positivo, então o Z vira, aponta para trás lá. Está feito o nosso primeiro elo. Segundo elo, daqui dos 50, então vai ter aqui a gente começa com uma rotação de 50, em Z, porque é o Z que está apontando para ele, então em torno de Z50. Agora aqui,
né? E vamos andar, na verdade, sempre em Z, não movimenta, né? O Z ele vai paralelo até o outro ponto, então aqui é 0. E esse 280 vai andar em X, tá? Nós temos que imaginar que esse eixo aqui, ele iniciou exatamente sobre o eixo X, tá bom? Então, 280 em X. Esse 50 aqui, ele seria depois da rotação, tá? Depois que ele rotacionou. Então, andou 50 em X. E daí, desse ponto para esse ponto, o eixo XYZ vai se manter igualzinho. Então, não vai ter rotação em alfa. Certo? Então, tá aqui, a gente saiu daqui e chegou no nosso terceiro ponto. Na terceira junta, agora começa a ficar um pouquinho mais difícil de entender. Vamos pensar aqui, olha, eu estou rodando lá para trás, ele tem uma rotação de menos 40, por enquanto vamos se atentar a ela, daqui a pouco eu explico 90. Daí o que acontece? Em Z, ele vai andar 0, ele não vai sair do lugar esse eixo aqui, tá? Ele vai rotacionar sobre o próprio eixo, sobre a própria origem, e vai tirar esse formato para chegar nessa posição. Por quê? Porque eu quero o meu Z apontando aqui para os 60, e o meu Z está apontando lá para trás, tá? Mas ele vai fazer tudo isso no mesmo lugar. Então não vai nem deslocar em Z, nem deslocar em X, por isso que os dois aqui vai ser 0. Mas eu não posso rotacionar em Y, não tem essa opção. Então, para que eu consiga deixar o Z apontando aqui para os 60 graus, né, eu vou fazer primeiro uma rotação em Z de 90 graus. Então, além dos 40, eu vou rotacionar em Z. Né, além da rotação pedida aqui, que poderia ser qualquer uma, em Z eu rotaciono 90 graus, tá, positivo. E depois que eu rotacionar 90 graus positivo em Z, isso vai fazer com que o meu X fique apontando para cima, né, e meu Y fique apontando aqui para o lado. Eu rotaciono em X 90 graus. E daí, do que eu rotacionar em X, o Z vai apontar para o lado dos 60 e depois o Y fica apontando aonde está o Z. Então, repare que são dois movimentos. Rotaciona em Z 90, né? Rotaciona em Z, aqui, ó, aqui em volta de Z, rotaciono 90 e depois rotaciono no X, depois dessa rotação de 90. Então, quando eu rotacionar 90, o Y vai ficar para baixo e o X vai ficar para cima. O Z fica no mesmo lugar. Daí, com o X lá apontando para cima e o Z apontando para o lado, eu rotaciono em X. Daí o Z que estava apontando para trás vem apontar aqui para frente e o X que estaria apontando para o lado fica no lugar do Z. Tudo isso vai acontecer no mesmo lugar. Então, esse eixo 4 aqui, ele, na verdade, ele está aqui, no mesmo lugar do eixo 3, só como se fosse o segundo eixo ali, rotacionando ali, tá? Então, daí, ele está pronto para a próxima rotação, né? Depois que ele rodou 40, agora está pronto para fazer a rotação de 60 no elo 4. No elo 4, então, a rotação de 60, aqui sobre esse Z. Daí, sim, daqui até aqui, né? Ele vai caminhar em Z, porque é o Z que está apontando para 60, 320. O X é 0, porque ele vai estar paralelo, né? O X está aqui, o X está aqui, então o X não vai andar em nada. E daí, eu vou ter, quando chegar lá, eu preciso que o Z volte apontando para onde ele estava. Né? Só o Z. O Z agora está apontando aqui para frente, ele precisa voltar a apontar para o lado lá. Então, eu vou dar aqui um menos 90 em X. Né? Aqui em cima eu dei um 90 em X, aqui eu dou um menos 90 em X. E quando eu fizer isso, ele vai ficar daí apontando para cá. O Z fica apontando de novo para o eixo de rotação. Então, ele sai dessa posição para chegar nessa posição aqui. Certo? Então, 60 graus que ele rodou, 320 que ele anda em Z. Quando chega lá, né, ele vai ter que rotacionar em torno de X 90 graus, no caso menos 90, né, para poder voltar com o Z apontando ali para o lado ali. Depois lança mais uma rotação, que é aquela rotação de 20 graus aqui.
Agora a nossa posição é aqui, né? Então em cima do 5, em cima do Z, roda 20 graus. E daqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no elo 3. Eu vou ficar no mesmo lugar, só que deixar o Z apontando no lugar de 70. Então eu rodo 20, não mexo em Z, não mexo em X, né? O D e o A então se mantém igual. E o alfa passa a 90. O que é o alfa? A rotação em X. Então volto aquela rotação de menos 90, volto a dar a rotação de novo de 90, para ele voltar apontando aqui para essa posição aqui. Ó. Então daqui ele fica, então ele vai rodar em cima de X aqui. Ó. O Z estava apontando lá para trás, volta a apontar aqui para frente, aqui para frente, aqui. Então ele acaba saindo dessa posição para essa sexta posição aqui. E para finalizar, o último movimento, 70 graus em Z, porque está aqui o Z apontando para ele. 85 em Z também, que é o tamanho do elo. O A daí é 0. E daí eu vou deixar ele na mesma posição que chegar aqui na ponta da garra do robô, com o Z apontando para a saída do robô. Feito isso, então montada a tabela de Denavit, que essa é a parte mais difícil, né? Montar essa tabela aqui. Bastante cuidado na hora de aceitar os valores. Para cada linha, uma matriz de Denavit. Para cada linha, a mesma matriz. Aqui no 40 menos, aqui a gente já vai trocar na hora de fazer o cálculo, né? Menos 40 mais 90 vai usar aqui o alfa igual a 50, né? Feito isso, para cada linha uma matriz. Então, matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as matrizes estão aqui, 6 matrizes. Multiplica todas as matrizes e a gente chega na matriz final. Essa matriz final, né? Aqui eu tenho a posição de X, de Y e de Z. E tudo aqui, esses valores aqui, representam a posição que o último eixo está, né? Para onde ele está apontando. Tá? Então, daí fazendo daí a transformação de X, dos senos e cossenos aí, a gente chegaria para onde ele está apontando. Então, posição final dele, X, Y e Z. Bom, pessoal, fiz questão de mostrar esse robô aí, tá? Pode com 6 articulações. Eu sei que é um robô mais complicado da gente entender, mas como é um robô extremamente comercial, achei importante a gente perceber que tem algumas nuances aí, algumas complicações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer o Denavit. Mas em compensação, né? Como todos os cálculos são iguaizinhos, a matriz é sempre a mesma, é só eu mexer nos parâmetros, né? E alterar a matriz. Isso fica muito fácil de programar isso daí. Qualquer programa daí matemático consegue fazer esse cálculo aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos e até a próxima.